Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos aprender porcentagem. Na realidade eu vou mostrar aqui algumas formas que você pode fazer a porcentagem, tá? As formas de calcular porcentagem. Então vamos lá, aqui bem facinho. Coloquei inicialmente esse exemplo aqui, ó, 15% de 80. Vou apresentar para vocês 3 métodos de resolução. Inicialmente eu vou apresentar o método mais tradicional. Como é o método mais tradicional, Guga? Olha só, 15% ele pode ser representado como 15 dividido por 100, tá certo? Porque quando a gente trabalha com essa notação por cento, nada mais é do que um número sobre 100, um número dividido por 100. Então 15%, olha só, por cento por 100. Então 15 dividido por 100. Esse de, ele acaba sendo interpretado como uma multiplicação. Então 15% é 15 sobre 100 de 80. Esse aqui é o método mais tradicional, tá certo? Na realidade a gente quer calcular uma parte de 80. 15% equivale a quanto de 80? Então a gente faz justamente esse cálculo da maneira mais padrão possível. E aí olha só que interessante, como eu tenho 80 multiplicando e o 100 dividindo, eu posso simplesmente fazer essa simplificação, ó. Esse zero eu posso simplificar com esse zero, tá certo? E eu posso dividir esse camaradazinho, então vai sobrar 8 e 10, né? Agora eu posso simplesmente dividir esse camaradazinho aqui, ó, por 2 e esse aqui por 2 também. Então isso aqui é igual a 15 vezes 8 dividido por 2, 4, dividido por 10 dividido por 2, 5, tá certo? Eu vou colocar os zeros só para facilitar a visualização. Tinha apagado, mas eu vou colocar. A gente simplifica esse zero do 80 com o zero do 100, tá certo? A gente faz essa simplificação e depois divide por 2 esse 8 e esse 10, tá certo? Olha só que interessante, esse 15 dividido por 100 pode ser feito à parte. Percebam que isso é a mesma coisa que 15 dividido por 5 vezes 4. Então, por isso que é válido a gente fazer essa simplificação, tá certo? E como a gente trabalha com multiplicação, isso aqui é totalmente válido. E aí percebam que 15 dividido por 5, galera, é quanto? É 3. Então, eu tenho simplesmente 3 vezes 4, que resulta em 12, tá certo? Então a gente chega aí no resultado de 12. Esse é o método mais tradicional, tá bem? A gente só vai trabalhar aí com multiplicação, algumas simplificações. É evidente que você poderia fazer 15 vezes 80 e depois dividir por 100. Entretanto, como a gente trabalha uma preparação para o Enem, e o Enem é uma prova muito cansativa, muito longa, não é tão interessante você realizar sempre essas multiplicações um pouco mais extensas, tendo em vista a oportunidade, ou seja, a possibilidade, na verdade, de fazer simplificações. Então, a gente sempre vai optar, geralmente, pelas simplificações para poupar um tempo, tá certo? Então, a gente chegou no resultado de 12, beleza. Aí, olha só que interessante. Qual é o segundo método? Não sei se vocês conseguem visualizar, mas olha só, 15% de 80 é interpretado também como sendo 15 sobre 100 vezes 80. Já mostrei, certo? Só que, como isso é uma multiplicação, eu posso simplesmente multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Lembrando que nesse caso aqui, quando o denominador não aparece, implica que o denominador é 1, porque 80 dividido por 1 é 80. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Numerador por numerador, denominador por denominador, certo? 15 vezes 80 dividido, 15 vezes 80, desculpa, dividido por 100. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando, olha só que interessante. Eu estou multiplicando esses dois caras, então eu estou multiplicando esse 15 por esse 80 e depois, olha só que interessante, e depois eu estou simplesmente dividindo por 100. Só que o que é dividir por 100, Guga? É voltar com a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Então percebam que isso aqui pode ser feito da seguinte forma, olha só que interessante. Isso aqui pode ser feito da seguinte forma, deixa eu olhar para vocês. A câmera travou, vai aqui mesmo. Isso aqui pode ser feito da seguinte forma. A gente pode simplesmente multiplicar esses dois números, no caso o 15 pelo 80, e depois dividir por 100, depois voltar com a vírgula 2 casas decimais para a esquerda, tá certo? Então isso aqui pode ser feito da seguinte forma, ó. Eu vou fazer aqui primeiro 15 vezes 80, tá certo? E depois eu divido esse resultado por 100. Aí olha só que interessante, 15 vezes 80 é a mesma coisa que 10 mais 5 vezes 80. Guga, por que tu fez isso?
Percebam, mais uma vez, a gente sempre tenta mostrar alguns métodos alternativos de resolução visando o menor tempo na hora de fazer a conta, tá certo? Nesse caso, temos dois números pequenos, então seria relativamente tranquilo de fazer pelo método tradicional. Mas percebam que isso pode ser simplificado, tá? Em outras contas, pode ajudar muito mais a você poupar um tempo na prova. Aqui você pode simplesmente aplicar a propriedade o quê? Distributiva. Por que eu faço isso? Multiplicar o 80 por 10 e somar com o resultado de 80 por 5, eu particularmente acho muito mais conveniente do que fazer essa multiplicação aqui, tá certo? Tendo em vista que é a mesma coisa, mas o método como você faz acaba que ajuda muito, tá certo? Com relação ao tempo. Então, olha só, 10 vezes 8 é só colocar um zero à direita do 80, 800, tá certo? Mais 5 vezes 80, eu faço 5 vezes 80, vezes 8, desculpa, que é 40, e coloco um zero à direita. Então, fica 800 mais 400, que é igual, galera, aqui a 1.200. Guga, é 1.200 a resposta? Não. Por quê? Porque agora eu vou, ó, dividir por 100, tá bem? Então, no segundo passo, na segunda etapa, eu pego esse resultado que é 1.200 e divido por 100. Quer voltar com a vírgula, duas casas decimais para a esquerda, né? Nesse caso, ó, a gente simplifica esses zeros e obtém como resultado o quê? 12. Então, percebam que eu consegui chegar na resposta 12 nesse segundo caso aqui também, tá certo? Cheguei em 12 aqui em cima, olha só, cheguei em 12 aqui em cima e em 12 aqui embaixo. Percebam que, Guga, esse primeiro método, ele é mais fácil. Ele é mais fácil, é mais tranquilo. Nesse caso, sim. Só que a depender das circunstâncias ou a depender da situação, vai ser mais conveniente você usar o segundo. Ou então você usar o terceiro, ou usar outros que existem também. Aqui eu estou apresentando somente 3. Mas a depender da conta, vai ser mais conveniente a utilização de um método a outro, tá? Aí olha só, eu vou colocar aqui para vocês o nosso terceiro exemplo. No caso, nosso terceiro caso, nossa terceira forma de resolução. Olha só, 15%, concorda que é 10% mais 5%? Então, 15% é 10% mais 5%. Então, fazer 15% de 80, olha só, fazer 15% de 80 é a mesma coisa que fazer 10% de 80, 10% de 80, somar com o resultado de 5% de 80, tá? E aí, olha só que top, porque 10% é simplesmente voltar com a vírgula, quantas casas? Fala pra mim, 10%? Olha só, 10% é 10 sobre 100, de 80. Então, eu simplifico esse zero com esse zero, fica 1 sobre 10. Então, 1 sobre 10 vezes 80. Oxe, é voltar com a vírgula o quê? Uma casa decimal para a esquerda. Voltar com a vírgula, uma casa decimal para a esquerda, é fazer justamente 10%. Então, 10% de 80, 10% de 80, 10% de 80 é igual a 8. Só voltar com a vírgula, olha só, uma casa decimal para a esquerda, é 8. E 5% de 80? 5% de 80, você pode até utilizar esses outros dois métodos, né? Nesse caso, esse segundo aqui seria mais fácil, porque é só você multiplicar o 5 por 80, que dá 400, e dividir por 100. É quanto? É 4. Ou então, você entende que 5% de 80 é a metade do resultado de 10% de 80. Porque entenda, de 10% para 5%, o que é que eu faço? Eu divido por 2. Então, esse resultado, consequentemente, também será o quê? Dividido por 2. Portanto, 5% de 80, galera, só pode ser 4, tá certo? Então, 5% de 80 só pode ser 4. É uma lógica. Se você quer calcular 20%, entenda, de 10% para chegar em 20%, eu multiplico por 2. Então, esse resultado também será o quê? Multiplicado por 2. Então, 20% de 80 só pode ser 8 vezes 2, 16. Ah, Guga, eu acho que eu saquei. Se eu quiser calcular 40%, eu pego esse 10% e multiplico por 4, não é verdade? De 10% para chegar em 40%, eu multiplico por 4. Então, esse resultado 8
também será multiplicado por 4. E aí a gente vai fazendo de forma análoga. A gente faz basicamente uma regra de 3, tá certo? Seria mais um método para você realizar, utilizando a regra de 3. Acabei que eu mostrei o terceiro e, consequentemente, o quarto, né? Mas eu vou mostrar só esses 3, porque você consegue entender esse método da regra de 3 simplesmente analisando bem como a gente vai mexendo com as porcentagens, tá? A de 20% para chegar em 40%, para chegar em 40%, eu multiplico por quanto? Por 2. Então, se o resultado de 20% de um número é 1, eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 2 para obter 40% desse mesmo número, tá? Desse mesmo número que a gente está analisando. Então, beleza. E agora, para a gente calcular o nosso resultado pelo terceiro método, basta simplesmente somar 8. Basta simplesmente somar 8 com 4, certo? Então, 80 não, né? 15% de 80 é 10% de 80 mais 5% de 80. 10% de 80 é 8 e 5% de 80 é 4. Então, 15% de 80 é simplesmente 8 mais 4, que é 12. Então, está aí para vocês 3 formas de calcular porcentagem. Lembrando também, eu deixo aqui como observação a regra de 3. Como observação, a regra de 3. Que foi justamente o que eu mostrei para vocês nessa etapa aqui. De 10% para 5%, eu divido por 2. Então, o resultado de 10%, que é 8, eu divido por 2 também, para obter o resultado de 5% desse mesmo número, tá? Foi justamente o que a gente fez alguns momentos atrás, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tamo junto, aquele abraço. Não vai dar para eu aparecer, né? A câmera travou. E é isso, valeu!